Olá, meus amigos. Olá, meus irmãos de fé. Deus, o Todo-Poderoso, abençoe a todos. É a nossa oração. A nossa oração é que Deus, o Deus vivo, o Todo-Poderoso, seja servido de todo o coração. Meus amigos, meus irmãos de fé, para servir a Deus, o Deus vivo, temos que estar com o coração puro. A palavra de Deus diz: quanto mais o sangue de Cristo, oferecido a Deus pelo Espírito Eterno, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir o Deus vivo. Isso está em Hebreus 9,14. Nesse versículo, nessa palavra de Hebreus 9,14, está a manifestação do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. Olha a profundidade desta palavra, olha a profundidade dessa mensagem para os corações sedentos, para as pessoas que realmente querem servir Deus de todo o coração, numa boa consciência, que é o canal por onde opera a fé e o poder e o fluir do Espírito Santo. Meus amigos, meus irmãos de fé, sem essa boa consciência não servimos a Deus. Por isso a palavra diz que ao povo de Deus, quando se sente mal, caído, enfraquecido, acusado, quem sabe nesta hora estou falando com pessoas que tentam servir a Deus, reunir, buscar, de repente desfalece, desanima, parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus está tão longe, tão distante, tão alheio, mas não é a verdade. Falta conhecimento. Lembramos o que o profeta Oséias disse: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Meus amigos, meus irmãos, o povo de Deus é enganado por falta de conhecimento, por serem incautos, desavisados e não ter a luz da palavra pregada. Então erram, desanimam, se desviam, se afastam. Oh, meus amigos, meus irmãos, mas a palavra de Deus diz que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito querem ter comunhão com o homem. Lembramos o que o próprio Senhor Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. O Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14:23. O Pai, o Filho e o Espírito em nosso espírito amalgamado, selado. A palavra diz em Efésios 4:30 que somos selados pelo Espírito de Deus, selado pelo Espírito Eterno, uma vida nova. Meus amigos, vida cristã autêntica, conversão verdadeira é como uma ponte quebrada, não tem volta. Avançamos, não desistimos, não voltamos atrás, porque sabemos a palavra que diz: o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:38. Nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que avançam para a salvação, como diz Hebreus 10:39. Por isso, você, filho, filha de Deus, não desista. Creia. Quanto mais o sangue de Cristo oferecido a Deus, o Pai, pelo Espírito Eterno. Veja, o Pai, o Filho e o Espírito. O Espírito de Deus operando na cruz, no derramamento do sangue de Cristo, há uma operação da Trindade de Deus, do Deus triuno. Ali na cruz não é uma coisa simples, mas profunda, poderosa para a remissão dos pecados dos homens. O Deus vivo que deseja que todos os homens venham ao conhecimento da verdade para ser salvos, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, como está em 1 Timóteo 2, 5, 6 e 7. Quanto mais o sangue de Cristo, oferecido a Deus naquela cruz, oferecido a Deus naquela cruz,
o sangue de Cristo oferecido pelo Espírito Santo na cruz, oferecido a Deus, porque o sangue é para a satisfação de Deus. Por isso a palavra diz: quanto mais o sangue de Cristo purificará, limpará, purificará as vossas consciências das obras mortas, os pecados, as obras mortas que impedem de ter comunhão autêntica, real, viva com Deus. Meus amigos, triste é aquela aparência religiosa, os sacrifícios religiosos, os votos religiosos, sem tocar Deus. Nós não compramos Deus por votos humanos, não compramos Deus por votos enganosos. Meus amigos, muitos distorcem a palavra enganando o povo com votos e votos. Quem sabe você está me ouvindo e fez tantos votos e nada funcionou. Não é votos, não é voto financeiro, não é voto de jejum. Não, meus amigos, é o sangue que nos purifica de todo o pecado. O sangue que purifica nossas consciências das obras mortas, do pecado que nos separa de Deus, que impede de prosperarmos, crescermos, avançarmos, sermos pessoas contentes, felizes, tendo a vida que Ele prometeu, a vida abundante. Quem sabe eu falo nesta manhã com vasos de Deus, que abandonaram o caminho, já deixaram de reunir, mas que o Espírito Santo venha te iluminar nesta hora. Minha oração, nosso clamor é que haja uma iluminação do Espírito Santo, como houve no coração daquele filho pródigo, que ele pôde cair em si, mesmo vivendo em trevas, caído, mesmo no meio de porcos, disputando com os porcos as bolotas para poder comer, ali no sofrimento, longe de Deus, longe da casa do Pai, houve uma iluminação, porque ele disse, caindo em si, ele disse, na casa de meu Pai, abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Meus amigos, meus irmãos, isso é a iluminação do Espírito Santo. O que é a casa do Pai? A igreja. O que é a igreja? O povo de Deus convertido, nascido de novo, Cristo como filho na casa. Qual casa somos nós? Hebreus 3,6, como é bom falar essa palavra, que Deus ilumina o entendimento. Nós não vamos para a igreja, nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça, como diz 1 Coríntios 12. Então, irmãos e amigos, que Deus te abençoe, que você não seja enganado. Deus está na casa, na comunhão do povo de Deus. E nessa comunhão verdadeira, nessa luz verdadeira de igreja como casa, não religião, não instituição, nem denominação. Não estamos falando nada teológico, estamos falando algo prático que vivemos, simples. Reunimos em nome de Cristo, o Pai está na casa. E quando nos voltamos para Deus, na comunhão dos irmãos, na reunião verdadeira, por isso a palavra divina diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Capítulo 1, versículo 7 de 1 João, o problema é o pecado. Quando o pecado é tratado, purificado, tirado, a consciência então é limpa e tocamos o Deus vivo e servimos o Deus vivo. E como é que acontece essa purificação? Numa comunhão verdadeira, como igreja, como corpo de Cristo, reunindo simplesmente, ali o sangue purifica e ali recebemos vida nova. O filho pródigo estava longe da casa do Pai, longe da comunhão da igreja, dos irmãos, dos filhos de Deus. Como diz Hebreus 10, 25, não deixeis de reunir como é costume de alguns, não deixeis de reunir, de congregar, de ter comunhão verdadeira com os cristãos, invocando o nome de Cristo. Ali está o Pai, ali está a operação do Espírito Santo, tão simples, tão simples. Meus amigos, meus irmãos, Deus é tão simples, e quando somos purificados pelo sangue, somos renovados. Caindo em si, ele disse, na casa do meu Pai, na casa do meu Pai há abundância de pão. O que é o pão? É o próprio Cristo, o pão vivo que desceu do céu, a palavra viva que nos alimenta. Somente na casa do Pai há abundância, na comunhão sincera. Não são em coisas inventadas, atividades religiosas
que somos abençoados simplesmente no reunir, na vida normal da igreja, na simplicidade. Temos o pão, temos o alimento, temos o Pai, temos o Filho, o Espírito, temos uma vida abençoada, guardada, protegida e contente com tudo que Ele tem nos dado. Na casa do meu Pai, abundância de pão, eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei. Veja, essa é a atitude, levanta-te, levanta-te. Essa atitude, você tem que se levantar. Não precisa esperar um anjo vindo dos céus. Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo te iluminará. Efésios 5,14. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim um simples empregado. E retornou o maltrapilho. O pai estava na casa. Quando vinha o filho, o pai saiu de encontro e o beijou. Santificado é o nome de Deus. Ainda que ele disse esta oração, o pai disse: traze uma roupa nova. Traz a roupa nova, coloque o anel no dedo, coloque calçado nos pés. Matamos agora o cordeiro cevado, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Oh, meus amigos, meus irmãos, a figura da roupa. O que é essa roupa nova? São os atos de justiça, são os atos dos cristãos. Atos de justiça são as roupagens novas, os calçados nos pés, andando no caminho do Evangelho, o anel no dedo, o selo do Espírito Santo. O cordeiro cevado é Cristo, morrendo, se dando por nós naquela cruz. Temos tudo na casa do Pai. Creia, volte, que Deus te ilumine. Vamos servir a Deus de todo o coração. Oremos. Senhor, Pai da glória, Deus da casa, Deus da igreja, Deus dos filhos, santificado seja o teu nome nesta hora bendita, simples de oração, aonde a palavra está sendo ministrada, Senhor, e cremos que nesta hora o Espírito Santo está iluminando os que são sinceros de coração, que estão quebrantados, se voltando, que o sangue do teu Filho venha purificar realmente, Senhor, de todo o pecado, venha purificar as consciências das obras mortas, para servir a Ti, Deus vivo e verdadeiro, aonde está a paz, a verdadeira alegria, provisão, proteção. Ó Deus Altíssimo, venha sarar os enfermos agora, libertar das opressões da Tua vida, a vida abundante do Teu Filho, pelo Espírito Eterno. Em nome de Jesus oramos, assim seja. Assim seja, Deus te abençoe. Hoje, aqui em Joinville, nessa sexta-feira, 20h, nossa reunião de oração, o clamor, porque domingo pela manhã, 9h, reuniremos para partir o pão na ceia do Senhor no primeiro domingo, e domingo 7h nos reuniremos em louvor, adoração e edificação espiritual. Rua de Itápolis 407, no Itaú, ali está o local de reunião para a comunhão da igreja. Deus abençoe a todos da Rádio Colom FM 90.3 e aqueles inscritos que me ouvem pelo YouTube, canal de bênção. YouTube, está lá o canal do YouTube Palavras de Vida e Edificação com Vilmar Biduski. Deus abençoe, um abraço a todos, fiquem na paz, na graça de Cristo, em nome de Jesus. Você ouviu Palavra de Fé com